Estamos iniciando, então, mais um encontro do nosso núcleo de estudos em IA aplicada à educação. Conforme nosso planejamento, hoje nós teremos uma discussão sobre o conhecimento para a era da IA, que é uma provocação de um dos capítulos do livro que nós elegemos aí, dentre outros, né, para estudar esse semestre. Conduzirão o trabalho no dia de hoje as professoras Sayonara Cruz e Letícia Mendonça. Vou fazer uma pequena apresentação das duas, principalmente porque nós vamos manter esses webinars como material, né, disponível na internet. Então, Sayonara é doutora em Educação pela UFMG, mestre em Educação pela UFLA, graduada em Filosofia e em Pedagogia. Ela já atuou vários anos na educação básica, né, do infantil ao ensino médio, atuou também como técnica de assuntos educacionais na UFLA. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Gestão Educacional, Teorias e Práticas de Ensino, onde atua principalmente nos cursos de pedagogia presencial e à distância. É nossa colega aqui no NIAI e contribui com estudos na área de educação mediada por tecnologias. A professora Letícia Mendonça, também nossa colega no departamento, é doutora em Educação pela PUC Minas, é mestre em Educação, é mestre em Ciência Animal, é graduada em Pedagogia e em Medicina Veterinária, atuou 8 anos como professora de Educação Básica Pública e está há 13 na Educação Superior, 8 deles como servidora da Universidade Federal do Acre. Desde 2023, é professora adjunta aqui com a gente na área de didática e estágios, na graduação, e também atua como professora permanente do PPGE. Atua principalmente nos seguintes temas: profissão, trabalho, identidade e saberes docentes, práticas didático-pedagógicas para educação especial e inclusiva, educação popular, educação em saúde, e a nossa colega também aqui nos estudos do NIAI. Então, agradeço o tempo e a dedicação das duas para a condução desse diálogo. A intenção é que se faça uma provocação, né, se apresente em linhas gerais o que o capítulo do livro propõe, e aí, com base nisso e nas nossas leituras, nós vamos, então, dialogar e debater sobre o tema. Fiquem à vontade para a apresentação de vocês. Muito obrigada, Rony. Vou iniciar a fala, mas a Sayonara vai a todo tempo contribuir, né? Nós fizemos esse trabalho a 4 mãos, então, cuidando da compreensão sobre o assunto, e como o Rony disse, a gente vai trazer uma primeira visão do que o texto trata, e depois vamos abrir para discussões nós julgamos mais importantes sobre as bases do texto, né, do que foi discutido no texto. Então, vamos lá. Como o Rony trouxe, o nome do texto é o Conhecimento para a Era da IA, né, do Fadel e colaboradores, que hoje estão muito ativos lá no CCR. Eu vou falar um pouquinho sobre, né, esse centro. E, como o Rony também já trouxe, é uma referência importante para os estudos em inteligência artificial, principalmente nas contribuições da IA para a educação, certo? Então, vamos lá. O texto já começa falando da conceituação do conhecimento. Traz uma metáfora que é muito compreensível à maior parte de nós. Que antes da internet, a gente tinha essa ideia de que o conhecimento nos chegaria enchendo os nossos cérebros. Então, está mostrando aí, né, tem uma mulher enchendo uma caneca de café, a xícara seria, né, o transporte do conhecimento, que é o café, até a nossa boca, que chegaria ao nosso cérebro, e estava tudo bem. A gente enchia de conhecimento taxonomizado das diferentes disciplinas, e pronto. Assim, o conhecimento nos chegaria. Agora, na era da IA, como que o conhecimento nos chega? Ele chega da maneira mais simples, mais rápida, mais instantânea,
né? E é infinito. Então, o desafio não é mais a gente ter informação, mas sim saber o que a gente vai fazer com essa informação. Então, o modelo de enxergamento já não dá. Por sinal, com a IA cada vez mais firme nas nossas práticas, aquele modelo de procurar tudo no Google já está obsoleto, né? Então, a pesquisa do CCR vem com uma discussão bem interessante de como que é esse modelo educacional para agora, né? Do que a gente pode esperar para agora. Porque nesse instante, né, esse agora que eu estou dizendo, na era da IA, nesse instante a gente ainda tem na educação, né, principalmente no nosso país, uma escola do século XIX com estudantes do século XXI, mas professores do século XX. Então, a gente ainda está num modelo muito taxonizado, dependente das disciplinas, e o que a gente vai fazer daqui em diante, né? Pensando que ainda o acesso à internet não é fácil para todos os lugares, para todas as instituições escolares. Como que a gente vai manejar isso? Então, só contando um pouquinho para vocês, agora sim falando do CCR, né, o Center for Curriculum Redesign, nos Estados Unidos, eu fui procurar no Google uma notícia sobre ele, só para poder entender quando que foi aberto, como que ele foi fundado. E aí eu vi que agora o Google tem essa base de modo IA. Então, o Google já conseguindo, né, abarcar essa ideia da inteligência, coloca já a interface do Gemini, né, no modo IA. Já tinha, quando a gente fazia busca simples pelo Google, já aparecia a primeira parte da busca, né, já era o que foi reconhecido pela IA. Mas agora já tem uma página só para a gente poder acessar. E de acordo, né, com essa busca, o CCR é uma organização global sem fins lucrativos, dedicada a repensar a educação para a era da inteligência artificial. Então, a grande pergunta que ele tem se dedicado a responder nos seus estudos, né, os profissionais que lá trabalham, é o que, por que e como os alunos devem aprender para o século XXI. Pensando nisso, que aí é a base do nosso texto, né, o CCR, né, o FADEL e os colaboradores, eles mostram como que foi feita uma pesquisa para investigar o que é o conhecimento. Para isso, eles se basearam em 10 fontes distintas. Então, 3 fontes acadêmicas, 3 fontes de internet, tais como repositórios, 3 modelos de IA, né, fontes de IA, e uma plataforma de tecnologia, né, de organização de informações para empresas. Dessas 10 fontes, eles obtiveram 58 resultados para tipos de conhecimento. Sendo que desses 58, apenas 4 aparecem em pelo menos metade dessas 10 fontes pesquisadas. Então, são repetidas vezes aparecem essas quatro designações. E essa pouca repetição, né, a gente tem que ressaltar que menos de 1/3 desses 58 termos apareceu mais de uma vez. Então, são indicações de conhecimentos pontuais. Para essa apresentação de hoje, a gente vai se concentrar nesses 4 tipos de conhecimento, em outros conhecimentos tidos como método de aquisição, para que a gente faça a análise, certo? Então, vamos lá. Das características, então, encontradas desses 4 que foram buscados, né, 13 estão caracterizados lá no eixo de classificação. Então, são 3 eixos, né, principais que são organizados. O primeiro eixo é o eixo de classificação, então, que é a própria classificação do conhecimento, ou como o conhecimento se manifesta em seu uso. Por exemplo, com um fato, um procedimento, só contando como que esse conhecimento se estabelece. E ressaltando que esse conhecimento de classificação, desses 4 que se repetem mais vezes, 3 deles estão nesse eixo de classificação, que são importantes aos educadores. Temos também outros 2 eixos. Conhecimento que é caracterizado do método de aquisição, então a forma como o conhecimento é adquirido, ou como o indivíduo, né, concebe esse conhecimento, tal como a experiência pessoal. E também a área de conhecimento. Então, descreve o domínio do conhecimento ou esfera do conteúdo no qual esse conhecimento se torna realmente relevante. Para a educação, para a gente fazer uma análise mais atenta, né, desses 3 eixos,
é importante perceber que eles permitem essa diferenciação do conhecimento. E depois a gente consegue também, né, pensando na aprendizagem dos estudantes, então, na nossa prática de ensino, a gente consegue ver quais técnicas são possíveis para a compreensão deles, onde que eles são mais usuais, em que situações. Então, por isso que esses eixos são defendidos pelos autores. Bem, pensando somente nesse eixo de classificação, ele tem outras 3 designações. Ele pode ser declarativo, então abrange a compreensão de fatos, informações, dados que são explicitamente declarados. Procedural, então já pensa nos procedimentos, né, nos processos ou nas ações específicas, para a gente poder compreender esses processos. Ou conceitual, então, aí abrange a compreensão de como os compostos de conhecimento são construídos em padrões e outros princípios de organização, traz o conceito. É interessante observar que o declarativo, né, essa designação de conhecimento declarativo, ela é a que aparece repetidas vezes na área da educação e ela tem base na memorização. Ótimo, então tá, conhecimento declarativo, ele tá lá aproximado da memorização, só ele. Não. Os outros duas designações de conhecimento dentro desse eixo de classificação também costumam ser bem ensinados de forma memorizativa, né? Coloca a memorização sempre que possível. Então, a gente ainda está nessa ideia de que conhecer é memorizar, é decorar, guardar decor, né? No coração para todo sempre. Ainda tem essa ideia de que a gente concebe conhecimento, consolida o conhecimento pela memorização. E aí ele mostra outras combinações desses conhecimentos, né? Até achei muito interessante que os autores colocam como combos. Que o conhecimento conceitual pode estar associado à metacognição, entre outros, mas esses são só exemplos mais básicos. O que nos interessa nesse slide especificamente é que a gente tratou dos 3 eixos, né? Os 3 primeiros eixos, e a gente agora tem um 4º eixo, que é orientado como método de aquisição do conhecimento, que é a ideia do conhecimento epistemológico. Então, a forma como você busca, interpreta e consolida o conhecimento. Você pensa como um matemático, então você tem um tipo de raciocínio distinto daquele que é um historiador, daquele que é um engenheiro. Então seria um kit, até eles usam essa expressão, um kit de ferramentas, de lentes e uma série de aplicações de acordo com a forma como você processa esse conhecimento. E essa forma, né, esse método de aquisição, permite que os indivíduos criem, então, novos conhecimentos que estão dentro daquelas 3 designações. Conhecimentos declarativos, processuais e conceituais nos seus campos de atuação. É importante ressaltar também, né, que a gente pensou nesses 3 eixos, mais o eixo epistemológico, mas nem todos os conhecimentos vão realmente se encaixar dentro dessas caixinhas, né, de conhecimento declarativo, procedural, conceitual. Nem todos vão se encaixar perfeitamente. Há outros conhecimentos, desses 58 encontrados, que vão ter outras caracterizações. Eu vou falar sobre 2 delas a seguir. Então, ainda sobre a pesquisa do CCR, ainda sobre esses conhecimentos já consolidados, né, se você combina todos eles, você realmente atinge o conhecimento profundo, né? Então, se você tem uma base epistemológica para a busca do conhecimento, consegue conceituar aquilo que você percebe, sabe os procedimentos de como você realiza e aplica de maneira prática, e consegue declarar todos esses passos, né, que foram seguidos de maneira organizada, então você consegue atingir o conhecimento profundo. Mas é preciso focar atualmente nessa ideia do conhecimento conceitual. A gente ainda tem uma defasagem muito grande dos conceitos. Ainda se o conhecimento declarativo, alguém fala, você precisa fazer isso, mas pouco se sabe do porquê você precisa fazer determinada atividade. Um exemplo disso, trazido pelo texto, que é muito válido para a gente, é o momento da Covid-19, no ano de 2020 no Brasil.
as pessoas, a maior parte da população, não entendia o conceito do crescimento exponencial de casos no início da Covid. Então, também não compreendia o porquê de permanecer em casa, né, de apenas algumas atividades laborais precisarem, né, principalmente da área da saúde, precisarem sair de casa, enquanto nós, outros profissionais que não trabalhávamos na linha de frente, precisávamos permanecer em casa, para não aumentar os casos da doença. Então, como a gente não tinha, a maior parte da população brasileira não tinha uma caracterização conceitual desse porquê, as barreiras, né, a forma como a gente o procedimento que a gente adotava, que era, mas eu estou com saudade, eu quero ver meu familiar, eu quero ter contato com os outros, ele era imperante. Então, alguns poucos meses da Covid, ficamos em casa e muitos dos nossos conviventes romperam a barreira aí. E aqui até eu trouxe uma reportagem, né, da BBC News Brasil, ali em maio de 2020, né, que o governo, à época, né, o governo federal à época, falava sobre o placar da vida. Então, pessoas que tinham sido acometidas da Covid e se recuperavam, tentando, então, divulgar um conhecimento declarativo de que a Covid, além de ser curável, ia ser um problema a ser sanado rapidamente. E não trabalhava com as questões conceituais. Então, o espalhamento, né, a divulgação de fake news foi imperante à época. Então, por isso também, né, é o exemplo que o livro traz, e é muito real, que a gente tem que trabalhar mais pelo conhecimento conceitual. Então, pensando agora em métodos de aquisição do conhecimento, considerando já o conhecimento epistemológico como método de aquisição e o conceitual, procedural e declarativo como os conhecimentos de classificação, certo? A gente, para além desses 4 que foram identificados, a gente tem outros 2 que podem ser considerados, não encaixotados, mas também como método de aquisição do conhecimento, que é muito usual para a gente, que é o conhecimento teórico. E na teoria a gente sabe, então tem uma experiência pessoal e tem base na nossa dedução e lógica. Então, a priori, eu sei para que serve. Está explicitamente exposto na teoria que serve para isso, para essa determinada atividade. Mas me falta o conhecimento experiencial, que é aquele, como o nome já diz, baseado nas experiências pessoais, observações, reflexões, convívio com determinados grupos, né? Então, seria aquele conhecimento a posteriori, depois da experiência, né? É tácito. E aí trouxe como exemplo para vocês, né? Algo muito usual, que temos a copa, temos o café na copa. O café está disponível, teoricamente está. Está a garrafa, estão as xícaras, mas está disponível para quem? Para todos aqueles que levam o pó de café, para que ele possa ser feito, né? Então, esse conhecimento teórico, que é o que a gente vê, está ali informação teoricamente, né, explícita, a gente sabe que ele existe, mas tem outro, aquele conhecimento experiencial que só se for você faz parte daquele coletivo, daquelas vivências, é que você consegue realmente entender, tá disponível, mas não tanto. Tem uma condição da experiência que faz com que ele se torne disponível, certo? E aí, ainda falando sobre dos métodos de aquisição do conhecimento, traz uma discussão muito interessante sobre aprendizagem experiencial. Até cito David Kolb, ainda nas publicações dos anos 80, sobre o ciclo de aprendizagem experiencial. Que a gente deveria, então, ter um contato com a teoria, uma base teórica sólida, para então ir até a experiência e compreender melhor as questões teóricas a partir da experiência. Essa imagem de uma área de floresta, ela está aí também pelo exemplo do texto, que eles trazem que não tem como você pensar nessa experiência teórica dizendo, olha, a floresta vai se comportar dessa forma, ela é desse jeito, ela tem determinados sons, ela tem determinado cheiro, o que você vai conseguir vislumbrar lá. É preciso ter essa experiência. É necessária essa experiência. Até achei interessante porque ele fala o cheiro
de uma área de floresta não é algo que você pode contar e as pessoas vão conseguir se identificar se houver uma experiência, né? Então, o contato com a realidade vai sempre levar à melhor compreensão das questões teóricas, vai consolidar esse conhecimento teórico. Então, a gente tinha que aproveitar as experiências diretas, fazer as observações cuidadosas, para então atribuir significados àquele conhecimento teórico que já foi estudado e a essas experiências, de modo conjunto. Então, eles também alertam, né, que mesmo assim a gente tem que estar ciente de que experiências ricas e reais exigem muitos recursos. É algo que a gente tem que discutir no texto também, porque como ele propõe, né, um redesign do currículo, né, novas disciplinas e ainda uma nova formatação, uma nova configuração, na verdade, das disciplinas anteriores, a gente pensa também de uma maneira bem polida, né, nos países em desenvolvimento. Então, a sensação que dá é que eles consideram isso. É difícil a gente ter experiências ricas e reais com esses recursos naturais, mas é preciso investir naquelas experiências que são válidas, quando os recursos são possíveis. E aí eles vão para uma parte mais específica, já entrando, quase chegando naquele momento de redesenho curricular, né? Que é o conhecimento como substrato para as competências. Apesar desse momento, a discussão de competências não aparecer, ele já deixa um caminho semeado, né? Então, agora, nesse momento de estudo do texto, o foco é observar que o aprendizado depende muito do contexto. Portanto, as competências são mais bem ensinadas por meio de algum substrato ou conteúdo adequado. O que isso quer dizer? Então, Fadel e colaboradores, eles dão um exemplo da construção de um software. Aqui, eu e a Sayonara sugerimos um software show stress para professoras. Então, pensando, né, num software, num aplicativo que poderia ser utilizado para isso. Então, nós vamos pensar num líder que vai propor esse software no mercado. Ele tem que ter as 3 gamas lá de conhecimento, os principais conhecimentos caracterizados nos eixos. Ele precisa ter o conhecimento declarativo, ele tem que saber bem como o produto funciona, declarando o que ele faz. Ele precisa ter um bom conhecimento conceitual, então, saber exatamente como que esse software vai ajudar, e ainda saber que, com base nesses conceitos, a experiência do usuário nos primeiros momentos de uso do software, essa experiência é fundamental para como que ele vai proceder com o uso desse software a longo prazo. E também o conhecimento procedural, né? Então, tem que saber como é que o software opera. Se não souber, como no caso o aplicativo opera, ele pode ter um efeito contrário também. Então, se o software, a ideia é ser o show estresse, a professora pode dizer, eu estou ficando mais estressada com o uso dele. Não estou sabendo como ele está funcionando, tem falhas. Então, principalmente nesse conhecimento procedural tem falha, eu tenho que resolver agora. Tem que colocar para rodar no modo, né, certo nesse momento. Então, a essência, esse substrato, né, a capacidade de a gente aprender em tempo real, à medida que novas informações mudam o cálculo por trás das decisões. E que, aí eu vou falar bem, Letícia, para mim é algo mais difícil, é o mais difícil que existe. Eu vejo a inteligência artificial chegando cada vez mais, novos recursos, novas ferramentas, tem que atualizar, mas eu tenho uma pilha de outras coisas para fazer. Que horas que eu vou me dedicar a conhecer mais essas ferramentas? Que momento? E a gente tem que proceder agora. Então, essa pressão, esse imediatismo para produzir algo, né, que depende de tanto conhecimento, de uma gama de vários conhecimentos, é o que nos é mais difícil. E essa fala também, ela é essencial, eu acredito que seja, né? Ela está na essência da percepção de muitas outras professoras, especialmente na educação básica. E aí agora eu deixo a Sayonara mencionar, por favor. Aí saiu, esqueci em 2 outros momentos, você ia interferir, me perdoa. Não, dando sequência, dá para a gente dialogar aqui. Dando sequência, o que a Letícia muito bem explicou para a gente,
Na verdade, o que o autor argumenta, a educação precisa criar a sua própria lente, uma forma de organizar o conhecimento que seja útil para ensinar uma criança a viver no século XXI. E aí, de novo, a gente se depara, que eu não tenho feito outra coisa, desde que eu estou na educação, de me deparar com a necessidade de mudar currículos, modernizar disciplinas, e a gente vem discutindo isso há muito tempo. E eu e o Varley, a gente tem uma frase que a gente diz há muito tempo, né, Varley? Que é que horas que a gente vai dar o verdadeiro salto. Então, já estou aqui de novo tentando destrinchar essa proposta dos autores aí com o CCR, né? E ele fala, só retomando um pouquinho o que a Letícia disse, ele fala que cada campo criou a sua taxonomização para obter uma lente que transforme essa bolha de conhecimento. A nossa bolha de conhecimento está cada vez maior e cada vez mais complexa. Então, o que quer dizer isso? Imagine que nós temos essa bolha bagunçada, cheia de informações, fatos e ideias. Para usar essa bolha, cada área foi criando uma lente, um sistema de organização para dar sentido a ela. Assim, o biólogo criou o conhecimento em reinos, o engenheiro de software organizou em dados e algoritmos, né? E por que a educação precisa mudar agora? E ele diz uma questão interessante. Historicamente, a educação não teve muita necessidade de diferenciar os tipos de conhecimento. A era da internet estabeleceu essa necessidade e a revolução da IA vem potencializar essa necessidade. Então, a informação antes era rara e de difícil acesso. Então, qual que era o trabalho da escola? Simplesmente dar o máximo de informação possível ao aluno. Qualquer conhecimento era útil. Não era preciso diferenciar muito. Como a Letícia disse, o importante era encher a mente. Com a internet e a informação abundante disponível, a escola iniciou o processo da necessidade de diferenciar. O que vale a pena ensinar se o aluno pode pesquisar no Google? Só que a gente ainda não avançou nessas respostas e a gente nos depara com uma outra necessidade urgente e inadiável. A IA não apenas dá informação para os nossos estudantes, mas ela pode organizar, resumir e até criar coisas com a informação disponível. E a pergunta é, o que o aluno, o que o estudante precisa saber? Mas sim, o que o estudante precisa saber fazer com a IA. Então, o que o autor diz, a educação apenas arranhou a superfície. É o salto que a gente sempre fala que nós não conseguimos dar, né? Ela tem se esforçado para desenvolver soluções para afastar a educação da memorização, né? Mas provavelmente a gente vive com, eu falo que é a síndrome de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, ou é conhecimento teórico ou é experiencial, né? E aí, um antagonismo que o autor do texto cita é que os alunos são fortemente desencorajados a trabalhar colaborativamente. A gente fala que incentiva o trabalho de grupo, mas a gente ainda não consegue proporcionar trabalhos colaborativos de maneira que sejam avaliados de forma colaborativa. Então, no resumo, o que o autor está trazendo para nós e que eu corroboro com a ideia? O mundo mudou drasticamente com a internet e agora com a IA. O objetivo da escola de transmitir informação não faz mais sentido. A educação precisa de um novo propósito, focado em habilidades humanas, pensamento crítico, criatividade e, fundamentalmente, baseado na colaboração. No entanto, a gente ainda tem um sistema educacional perigosamente atrasado, agarrando-se a práticas antigas que preparam os alunos para um mundo que não existe mais. E aí, o objetivo do CCR é criar uma taxonomia que seja útil para a educação. E aí eu acrescento uma pergunta minha. Estão criando, e se a gente vai usar ou não, é que é a grande questão, né? E aí ele traz, ele enfatiza que o ponto de partida ainda é o conhecimento declarativo, conhecimento de fatos, informações e dados. Só que a educação tem tratado todo conhecimento como declarativo, né? Por isso que a IA foi submetidos vários testes para a realização da IA e ela resolve maravilhosamente bem, porque ela só precisa do conhecimento declarativo para realizar esses testes, né? Então, os alunos devem ser capazes de executar um procedimento enquanto compreende
e não apenas memorizá-los. Mas eles precisam ser ensinados a executar e a internalizar conceitos, porque isso é que permite moldar a visão de mundo. Como fazer isso? Aprender fazendo, autonomia e iniciativa, o kit de ferramentas que a Letícia falou. E aí, essa reformulação, ela foi tratada em pequenas alterações, que o texto não entrou nessas pequenas alterações, mas que a gente conhece bem, e uma reformulação significativa, que é onde se insere a perspectiva do CCR, e tratou também de uma reformulação mais profunda, que é a personalização do conhecimento, né? O que seria um exemplo pensado? A gente trouxe um exemplo para os estudantes de didática, né? Mas antes, o que seria essa reformulação significativa do meio, né? Ele traz uma atenção a áreas esquecidas, que quase não são ensinadas da disciplina de matemática. E aí, assim, o desafio, né? Trouxe para nós um exemplo de matemática para a professora de didática e da área de humanas, mas a gente destrinchou um pouquinho. A gente precisa de atenção à probabilidade, ele sugere atenção às questões de probabilidade, estimativa, senso numérico, algoritmo. Depois ele traz a perspectiva de dividir a disciplina em camadas de granularidade, nível de disciplina e nível de ramificação. Identificou as principais competências da matemática que precisam estar presentes nessas novas disciplinas que ele vai propor, pensamento crítico, resiliência, metacognição e algumas outras. E aí, ele traz, aí no exemplo da didática, você quer falar, Letícia, do exemplo da didática? Posso falar assim, como ele tinha trazido, como a Sayô colocou o exemplo da matemática, pensando, a gente usou, né, a IA para poder auxiliar aí, pensando no exemplo para a didática, os alunos estudando, eles têm hoje o foco principal, decorar, né, memorizar as teorias pedagógicas. Numa reformulação mais profunda, né, de fazer esse sentido para esse conhecimento, então eles vão resolver problemas reais na sala de aula. Quanto ao papel do estudante, por enquanto, ainda são receptores passivos das teorias, mas, no futuro, serão designers ativos de soluções de aprendizagem, ou seja, vão conseguir realmente ser inseridos, estão na sala de aula com professores, vão conseguir mediar o conhecimento, né, tratar do ensino com repercussão na aprendizagem. Quanto à avaliação, hoje em dia, o mais comum é a prova escrita, né, e com base na memorização do que dizem os teóricos. E na reformulação, vai ter uma criação e a justificativa mais profunda do que o plano de aula realmente prático, inclusivo, para ser exercido dentro de uma sala de aula real. Quanto ao uso da tecnologia, por enquanto, a gente usa o básico, faz uso das ferramentas de pesquisa para ler PDF, passar um vídeo, algo bem simples. No futuro, né, com a reformulação, a gente vai usar realmente a ferramenta de criação e assistência, que é, né, o que a IA está nos propondo atualmente. Quando chegar a educação, é essa que é a ideia. E como resultado final, então, atualmente a gente tem um estudante que sai da didática como aquele aluno que sai da teoria. Nesse futuro, das disciplinas reformuladas, a gente vai ter um aluno que sabe usar a teoria para agir, ou seja, quando ele for o professor egresso da licenciatura, estiver atuando, ele vai conseguir realmente, né, pegar essa gama de conhecimentos, articulá-los, né, mobilizá-los e articulá-los para o exercício real. E aí a gente deixa a pergunta, né, principalmente do papel do estudante, que é o que temos hoje. Vocês conseguem imaginar algo semelhante? Essa ideia, né, do estudante como um designer ativo da solução de aprendizagem para agora? Mesmo com a IA, mesmo fazendo uso da IA como ferramenta de criação e assistência? Então, a gente deixa a pergunta agora, mas a gente volta com ela depois, daqui a pouquinho. E essa reformulação significativa, ele destrincha ela para o ensino médio, a introdução de disciplinas STEAM no ensino médio, né? Da área de engenharia, ciências e tecnologia.
E depois ele traz uma reformulação, antes da reformulação profunda, ele defende e justifica o porquê da introdução dessas disciplinas no ensino médio, né? E tem um slide aí que fala das 3, Letícia. Sim, Engenharias, tecnologias. Estou exibindo. Tá. Da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso. E aí aqui ele traz a reformulação mais profunda, ele aposta no pós-ensino médio, né? Que seriam os currículos das graduações, dos cursos técnicos. E ele traz a questão de produzir, interpretar e apreciar. As disciplinas são reformuladas em velocidade, não em profundidade. Aqui eu identifiquei como exemplo, talvez, as reformas curriculares dos bacharelados interdisciplinares em ciência e tecnologia. E aí, as propostas de reformulação, elas já têm chegado até nós, né, na universidade. Agora, como que essas reformulações são feitas é que é o nosso grande gargalo, porque a gente vê que a gente estende disciplina, diminui disciplina e faz tudo encaixar naquilo que já é feito. E mudanças mesmo, personalização da educação, a gente identifica poucas, né? E o CCR, ele aposta, né, que o estudante do ensino médio precisa ser capaz de enfrentar esses 3 níveis complexos de entendimento para o exercício profissional, que é o nível 1, de preparação, o nível 2 de preparação para o ensino superior e o nível 3 de preparação para as disciplinas, usando as disciplinas STEAM. Passa, Letícia. Aqui, esse que eu queria me ater um pouquinho. E aí, ele justifica a inclusão das disciplinas modernas no ensino fundamental. E aí, eu e a Letícia tivemos um debate, né? Porque ela acha que ela trouxe isso aí, mas eles desmerecem, eles colocam as ciências sociais apenas como, ela pôs até um X ali no slide, né? Eles justificam muito a introdução de disciplina, de perspectivas de tecnologia e engenharia, empreendedorismo e negócio, e pincelam a introdução, a manutenção das ciências sociais, né? Mas eu tenho também para mim que os desafios sociais atuais, eles precisam de engenharia e tecnologias para serem resolvidos. E essa justificativa, eu me sinto contemplada nela, porque há muito trabalho com pedagogia de projetos. E eu sinto que na minha formação, como professora da área de ciências sociais, eu precisava ter um pouco mais de conhecimento da área de engenharia, da área de tecnologia, para que eu pudesse compreender melhor e até utilizar melhor ferramentas tecnológicas, as ferramentas de IA, né? Eu acho que não tem que ser, quem estuda ciências sociais estuda só isso, quem estuda tecnologia, engenharia e matemática estuda isso, e separados. Os nossos precursores das ciências sociais, os grandes filósofos, eles eram também matemáticos, eram também engenheiros, né? Então, a gente precisa de um diálogo entre ciência, tecnologia e ciências sociais. E aí ele não destrincha muito, mas ele indica o livro, que ele é um dos autores, né? Que trata as dimensões do conhecimento e da reformulação do currículo. E aí ele dá o link para a gente conhecer, e dentro dessas dimensões, das 4 dimensões do conhecimento, ele destrincha num capítulo a dimensão do caráter, a questão da curiosidade, da coragem, conhecer a si e conhecer aos outros como fundamental para desenvolver as outras habilidades e competências do século XXI. E aí ele traz entra nas questões dos grandes temas, né? E ele coloca como central a questão da interdisciplinariedade, que é também o nosso outro calcanhar de Aquiles, né? A gente ainda não consegue unir as diversas ciências, os diversos conhecimentos na resolução de um problema social atual. A gente ainda mantém os diversos tipos de conhecimento,
guardadinhos dentro das caixas, né? E a interdisciplinaridade é um caminho, mas a gente precisa ainda muito mais desconstruir primeiro, para depois construir. E aí ele traz os temas, pode passar, e ele engloba os principais temas, aqui é onde ele sugere a gente ler o livro, né? Eu trouxe aqui até o link, daqui a pouco eu coloco para quem tiver curiosidade de ir lá um pouquinho, feito pelo Instituto Ayrton Senna, né? E que destrincha as dimensões do conhecimento. E aí ele traz esses temas interdisciplinares identificados pelo CCR em 2015 e que ainda são relevantes. Letramento ambiental, letramento global, letramento informacional, sistema de pensamento, design thinking, letramento digital e pensamento computacional. Pensamento computacional, eu destaco aqui que em 2022 foi criado um anexo à BNCC, que é a BNC Computação, e até 2023 ela deveria estar nos currículos da educação básica. E eu acho que são, assim, poucas, eu acho, não temos evidências que poucos segmentos, poucas escolas conseguiram pelo menos problematizar isso, né? Eu trabalho uma disciplina onde eu introduzo os eixos da BNC Computação, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, e ainda é muito novo, até para quem ensina, quanto mais para quem está aí num processo de formação, que são os nossos estudantes de pedagogia, né? A justificativa é que todos compreendam o raciocínio lógico encadeado, aplicável a uma série de disciplinas, não apenas a ciência da computação. Muito ao contrário do que a gente pensa, ensinar pensamento computacional não é preparar aluno para fazer sistemas de informação ou ciência da computação, ou virar engenheiro, ou programar jogos, né? No cerne do pensamento computacional, pode passar, Letícia? Estão habilidades como... aí eu vou ter que colocar aqui maior, porque eu não leio o slide. A gente tirou um print de lá, né? Reconhecer padrões, organizar passos em sequências, dividir problemas em partes menores, filtrar o que é mais importante, testar interativamente, selecionar ferramentas, reunir e analisar dados, automatizar procedimentos, usar modelos e entender sistemas. E isso tudo a gente já faz dentro de algumas propostas que a gente tem. Isso tudo dá para fazer numa perspectiva desplugada, ao contrário do que a gente pensa que tem que ter uma estrutura de internet, apesar da gente defender, né, a melhoria das estruturas de internet, numa perspectiva de inclusão, mas dá para fazer isso tudo sem ter, né? E aí ele traz também a questão da interconexão entre ciência, tecnologia e realização humana. Em outras perspectivas, e as perspectivas da área da ciência, da computação e da engenharia, para a gente trabalhar com outras propostas, por exemplo, da prototipação. Prototipar um projeto de extensão, prototipar um plano de aula lá para a educação básica, trazendo aqui para a minha área, né? E a gente acha que prototipar é só quem mexe com computação é que pode prototipar alguma coisa. A gente pode prototipar uma apresentação, né? Um projeto de educação matemática, de língua portuguesa, né? E aí, por fim, a gente traz... Aí conversei um pouquinho, conversando com o Rony, ele me falou que tem algumas questões que a gente pode discutir aqui coletivamente, de outras perspectivas de conhecimento, né, que divergem do que o CCR traz, né, não vou adiantar, vou deixar para vocês, e aí a gente termina com uma questão: como podemos, como núcleo de estudos, adaptar nossas metodologias e perguntas de pesquisas para abraçar essa nova realidade? Será que a gente tem aqui pistas de da onde deve focar as nossas experiências, as nossas pesquisas?
quais atuais pesquisas já estão alinhadas com essa visão de conhecimento? Como que a gente pode projetar estudos que avaliam não apenas a aquisição de conhecimento declarativo, mas a internalização de conceitos, né? Qual deve ser o foco da nossa pesquisa? Preparação para o trabalho, o cultivo da identidade, enfim, abrimos a discussão aí. Obrigada pelo tempo. Também agradeço, gente. Muito bom. Agradeço mais uma vez Letícia e Sayonara, porque a intenção do webinars é exatamente essa, trazer provocações para reflexão mais profunda, considerando que o grupo todo está na mesma, vamos falar assim, no mesmo interesse de estudo no que nós estamos discutindo nesses capítulos, né? Então, abro aqui a palavra para que os colegas, então, livremente possam se manifestar aí e comecemos a discutir o tema. Eu acho que é um tema instigante e que todos têm algo a considerar, porque, na verdade, se trata do nosso dia a dia, né? Se trata daquilo que a gente faz profissionalmente. E é aquilo que a Sayonara falou, né? Eu já venho há 30 anos observando discurso de que a educação precisa mudar. Só não deram ainda o endereço para onde, né? Não sei se o caminhão está na mudança, se a mudança está no caminhão ou se ainda está na casa antiga, entende? Eu acho que ainda está na casa antiga. E eu já encontrei alguns endereços e, ao tentar segui-los, eu acabo voltando para endereços antigos. Porque eu estudo e utilizo a pedagogia de projetos há muitos anos. E muitas vezes a gente acaba esbarrando na estrutura rígida da escola, dos currículos, dos 50 minutos de aula, dos planos de aulas que você tem que cumprir. Inúmeras são as barreiras, né? E uma falácia também de que os estudantes querem aprender por meio do protagonismo. Eles te olham como ET e falam: que hora que você vai dar aula, minha filha? O que você está fazendo? Né? Eles transportam a responsabilidade da transmissão mesmo de conhecimento para a gente. Quando a gente coloca eles no protagonismo, eles praticamente xingam. Pedem para ser coadjuvantes. Na verdade, é uma posição muito cômoda, né? Eu vou passar a palavra para a Francine, tenho certeza que ela tem contribuições, e instigo os outros colegas também a darem seus pontos de vista. O núcleo só funciona quando as pessoas contribuem. Francine. Bom dia. Obrigada, Letícia e Sayonara, pelos apontamentos, na exposição aí, as provocações, muito boas. E Heitor. Ele está me provocando, gente. Hoje não vai ter biquinho, Heitor. Bom, nós temos algumas provocações aqui do campo da didática, né, que nos coloca numa situação de saia justa, né, mesmo. Quando a gente retoma conceitos, esse texto retoma, eu falei, ele é bem didático, né, do ponto de vista organizacional, o texto é bem didático, no sentido de trazer, a gente pode dizer até o óbvio, né? No entanto, como diria Saviani, enquanto a gente está dizendo o óbvio, quer dizer que ele não é realizado. Então, quando a gente fala muito sobre uma coisa, quer dizer que essa coisa ainda não está instaurada, não está colocada, e se nós estamos o tempo todo avançando e voltando aí, faz a mudança e retoma a casa antiga, vai adiante, retoma a casa antiga, quer dizer que a gente ainda está num não lugar com a educação. E esse não lugar, ao mesmo tempo que ele é inexistente, ele é de todo mundo. E aí vem essa confusão. Quando a Sayo colocou aqui, né, que as críticas do que é o pensamento computacional, e todo mundo confunde com algumas áreas específicas do conhecimento, mostra que é o não lugar.
de dados saberes, de dados conhecimentos que vão chegando e as pessoas, ao invés de aprofundar, elas vão tirando suas conclusões. Mas por quê? Porque numa perspectiva de não reflexão, é mais fácil seguir o que alguém disse em algum momento ou a não busca pelo conhecimento epistemologicamente falando aprofundado. Então, as perguntas como o que, como, para quê, que a Letícia bem colocou, que para nós do campo da didática são clássicas, elas ainda continuam sendo cruciais para a gente refletir sobre o papel da educação, sobretudo com a chegada da inteligência artificial. Então, me coloco nesse lugar de questionamento profundo do quanto a gente tem se movimentado, né, como o texto fala, das questões, das atitudes, dos procedimentos, dos conceitos, de fato, em relação àquilo que é essencial de se ensinar. Mas de se ensinar para um bem comum, de se ensinar para o desenvolvimento de uma sociedade, para se ensinar para que as pessoas vivam melhor, porque, afinal de contas, essa é a função do conhecimento, e, portanto, é a função, inclusive, das tecnologias e da inteligência artificial. Porém, o não saber colocado, o não lugar da educação faz com que a gente fique à deriva nessa imensidão de informações, né, nessa imensidão de até concepções que se torna difícil a gente colocar em prática aquilo que a gente acredita. Aí volto à última fala da Sayonara, que ela falou, olha, eu sempre trabalhei por projetos, mas quando a gente tenta mudar, levar o carro de mudança junto e instalar ali a nova residência, a gente tem uma vila que não comporta aquela casa nova, porque ainda é muito arraigado as concepções tradicionais de educação, de transmissão, de memorização, de decoração, como a Letícia mostrou aí no texto. Então, eu gostei demais desse texto, eu achei que ele foi bem provocativo nesse sentido, de trazer conceitos que são base, e que talvez alguns vão dizer, nossa, de novo essa discussão, né? De novo essa conversa, mas volto a dizer, se a gente está aqui dando relevância a ela e olhando para ela, quer dizer que a gente ainda não conquistou isso na prática, e daí a importância de estarmos discutindo isso aqui como uma iniciativa relevante desse grupo. Então, são as provocações que me chegaram e como a cabeça ficou borbulhando aqui diante disso. Obrigada. Meu caro Heitor. Olha a foto, Francine. Bom dia a todos. É muito rico, né? Pelo menos para mim, participar de um grupo assim que a gente não está muito familiarizado, porque como eu sou das exatas, a gente vai ao ponto, né? E não fica assim, essa riqueza de analogias, de pensamentos que a gente não tem, ainda não recebe esse treinamento, né, de fazer essas reflexões que vocês fazem tão bem, né, dentro da educação. Mas, né, então, a minha parte de contribuição seria mais assim, né, onde estou formado, né, mais direto, mais assim de apontar, aproveitando essa ideia essa metáfora de tentando falar bonito igual vocês, tá? Essa metáfora de casa, de mudança e para onde vai. Então, eu tenho atuado, atuei como coordenador de curso, né, dos 2 cursos, da curso de Ciência da Computação e Sistema de Informação, e participei muito de perto das formações dos conteúdos formadores dos cursos de ciências, sistemas e os outros mais, que a Sociedade Brasileira de Computação, né, tem organizado junto ao MEC. E também acompanhei um pouco de perto, porque não estava tão assim participativo, das iniciativas que a SBC fez para estabelecer as BNCC na educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Então, foi comentado na passagem, que aí já me chamou a atenção, que na apresentação, que tem esses 3 eixos, né? O pensamento computacional, o mundo digital
e a cultura digital, que eu colocarei aqui no link para vocês darem uma olhada nesse documento, que seria interessante, né, para contribuir nessa parte de formação desses três. Além disso, né, para fomentar os professores desses níveis de ensino, também surgiu o tal de Prof.Com, análogo ao Prof. Mate, análogo ao Prof. Biologia. Então, teve o Prof.Com, onde é um mestrado que tem permitido, vai começar ainda, né? Esse ano que vem, se não me engano, o mestrado profissional na área de computação. Então, aqui também segue o link, né? Eu estou colocando alguns links até para ajudar, né? O link da formação de mestrado profissional na área do Profcom. Além disso, se vocês me permitirem fazer a apresentação aqui, então eu fui rapidamente na internet buscar algumas informações que a sociedade brasileira tem promovido, né, a computação, a Base Nacional de Computação Curricular, tem esse link que tem as iniciativas que a SBC tem feito na etapa de educação infantil, fundamental e tudo mais. Então, vou tentar colocar aqui no chat também, para vocês terem acesso. Além disso, tem aqui as diretrizes para o ensino de computação na educação básica. E aí eu acho que coloquei o link já para vocês também. Além disso, educação... Existe um repositório de artigos científicos que também fala sobre essas diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação no ensino de computação na educação básica. Então, colocarei o link para vocês também acompanharem. Estou enchendo de caminhos, como o professor Rony colocou aí, né? Além disso, me chamou a atenção, tem aqui, né? Tem uma apresentação da computação na educação básica que é feita pela professora Leila Ribeiro, que é a diretora de ensino de computação na SBC, na educação básica SBC. Ela e a Roselma também da UFRPF, Rural de Pernambuco, que fala sobre esses mini cursos, que eu acho que um dos links tem essas informações. E, para eu não encher muito vocês de informação, a SBC tem um congresso da Sociedade Brasileira de Computação, anualmente, no meio do ano. Tem o curso que eu sempre fiz, enquanto coordenador de curso, participava desses cursos de qualidade do ensino de computação, e há 6 anos tem um curso de qualidade de educação básica, computação e educação básica, que é esse aqui, que é uma edição que há um debate, uma discussão anualmente com os professores do ensino, dessas etapas de ensino. Eu acho que e tinha uma coisa interessante também, que eu tinha encontrado, um artigo, aí tem, vou achar esse monte de... Aqui. Existe aqui os anais do workshop sobre educação e computação, que é o repositório também da SBC, que é chamado SOL, SBC Open, aberto, qualquer um acessar livre. E chamou a atenção essa aqui, ó. Ensino de ética em IA com jogos de carta do estudante. Então, tem várias questões que tratam com IA, computação
esqueci o nome agora. Pensamento computacional. Então, aí tem essas sugestões aí todas, né? Tentando trazer para o grupo esses diversos links que podem enriquecer nessa parte de educação, pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, tendo em vista que eu faço parte dessa sociedade e ela tem trabalhado intensivamente nessa área também. Agradeço. Desculpe se prolongar muito e encher de links e ser enrolado, não tão assim, bom, dominar a oratória como vocês dominam. Obrigado. Bom, Heitor, esses documentos são documentos importantes. Lá na educação a gente trabalha nessa área também, eu particularmente conheço os documentos, mas é importante que se faça essa expansão e divulgação. Heitor, eu não sabia que você estava diretamente envolvido lá na SBC com essas discussões. Eu já tentei procurar o pessoal da SBC para conversar, porque eu acho que nós precisamos de convergência em alguns aspectos, porque quando a computação e a ciência da computação se propôs, e eu acho uma iniciativa válida, se inserir na educação básica, é importante que haja uma aproximação com os protagonistas do ensino na educação básica, sabe? Existe muita fragmentação e muita incompreensão conceitual, e eu estou vendo isso do outro lado, porque eu estou lá dentro da escola trabalhando esses projetos com a BNCC Computação. Inclusive, eu tentei inserir um artigo nesse encontro de ensino de computação, e ele foi rejeitado exatamente por incompreensão, porque eu estava tratando do lado educacional da coisa. E a resposta que eu tive é que meu artigo não tratava de ensino de computação. Né? Nós temos o WEI, que é o Workshop de Educação em Informática, que é a educação da computação. Não foi para o EI, não, eu conheço ele há muito tempo, já publiquei lá também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Workshop de Informática... Informática da Educação. Aí sim, que aí seria a parte de educacional para a educação. Porque a disciplinaridade já não dá conta mais do mundo. Essa é a questão. Esse é o calcanhar de Aquiles desse capítulo. É sobre isso que eu queria dizer. Enquanto a educação olhar pelo prisma da disciplinariedade, nós não vamos dar conta mais do mundo. Ele se tornou complexo demais para que a gente destrinche em disciplinas. Sim, então, porque lá trata-se agora, inclusive na área de consciência e computação, documentos formativos. Sim. Utilizando a taxonomia de Bloom, isso. Aqueles 6 patamares lá, onde a ideia é construir, aprender, fazer essa formação do profissional, do egresso, seguindo essa ideia. Rony, eu coloquei à disposição para vocês o e-mail da Leila Pinheiro, que é a diretora da SBC quanto à computação na educação. Não sei se já conseguiu entrar em contato com ela, mas você pode... Valeu, depois eu passo um e-mail para ela. Esses debates são importantes. Talvez até ela possa participar. Eu estou pensando num evento no primeiro do NIA e no primeiro semestre do ano que vem. Talvez ela possa vir participar ou possa indicar alguém para participar. Isso é legal. Tá. Joia. Mais contribuições, pessoal? Já tivemos 2 ótimas. Pessoal, eu tenho algumas observações que eu fiz e são provocativas, na verdade. E eu me apoio tanto nas discussões de base de construção de conhecimento a partir do conhecimento científico e das diferentes tipificações ou caracterizações de conhecimento que a gente tem na literatura, principalmente na interface da filosofia da produção de conhecimento, que é a epistemologia, e a produção de conhecimento tipificada como esse artigo traz, né? E aí eu preciso me referir a algumas coisas que eu acho que são recortes. Eu entendo a possibilidade do artigo, mas eu acho que ele não explica
vamos dizer assim, algumas causas de por que a situação está como descrita, né? E a primeira questão é a dificuldade de conceituar conhecimento, né? Quando você não consegue elaborar um bom conceito para o termo-chave do que vai ser discutido, isso gera incompreensões, e em gerando incompreensões, fica difícil você estabelecer significados, né? Então, do ponto de vista da ciência cognitiva, conhecimento é algo diferente do que do ponto de vista da filosofia, e é diferente do ponto de vista da perspectiva que esse texto trouxe, de uma classificação de conhecimento como procedural, declarativo, etc. Existe uma classificação anterior, né? Porque produção de conhecimento do ponto de vista cognitivo é uma elaboração de cada indivíduo. Então, o que está externo ao indivíduo não é conhecimento, ele é conhecimento quando intelectualizado. E o que está do lado de fora é informação, entende? Então, o que a gente troca, transmite, etc., está num nível externo que não pode ser chamado conhecimento. Então, o que está lá dentro do computador não é conhecimento, o que está no livro não é conhecimento. É conhecimento aquilo que eu elaborei e construí. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, é uma capacidade. Ele compõe uma capacidade. Capacidade é potencial de. Entende? Então, eu tenho uma capacidade, inteligência, eu tenho uma capacidade, consciência, eu tenho uma capacidade, produção de conhecimento. Então, isso está no meu intelecto, no produto do cérebro que a gente resolveu chamar de mente, né? E existe uma mente elaborada, coletiva, que é o conjunto das mentes das pessoas que estão aqui agora, por exemplo, né? Mas nada garante que o que está saindo da minha boca, pela minha fala, está chegando no seu intelecto com a compreensão que eu pretendo. Espero que entendam o nível de mergulho que é isso, né? Então, por exemplo, no texto, eu não consigo compreender quando o texto trata dessas questões, mas continua chamando disciplina de disciplina. Entende? Porque, na verdade, nós temos o primeiro básico para fazer a mudança de casa é algo que na legislação já está abortado há mais de 10 anos e ainda a gente continua tratando disciplinas cada vez mais recortadas. Então, só para fazer uma provocação nessa coisa que o Heitor falou do pensamento computacional, a ideia de levar pensamento computacional é na abordagem que foi dada aqui pela Sayonara. Mas isso está se traduzindo no estado de Minas Gerais, por exemplo, na criação de uma disciplina para uma das trilhas, para ser tratada em um bimestre no ensino fundamental, no ensino médio público. Entenderam? E aí eu vou ter, então, a contratação de mais um professor para dar 2 aulas por semana durante um bimestre? Onde é que está a nossa lógica de conhecimento complexo? Onde é que está a nossa lógica de que nós temos que superar a fragmentação tão grande que nós já vivemos e passar a conversar e trabalhar juntos? Então, por que não ter um coordenador de educação digital dentro de uma escola que vai se articular com os professores para bolar atividades e organização de projetos que vão perpassar de forma transversal a formação sem ter que mexer no currículo mais. E isso eu estou dizendo para dar um passo atrás para dizer o seguinte: vai acontecer a mesma coisa com a IA. Vão tratar a IA como coisa, vão tratar a IA como disciplina, vão querer criar
disciplinas para ensinar a operar IA e nós vamos continuar na mesma casa. Então, quando eu falo conhecimento procedimental ou procedural, na verdade, eu estou falando de capacidade de fazer. Mas quando eu falo em habilidade, é ação. Então, eu prefiro o Perrenot, com a caixinha dele, de competência, como sendo uma articulação entre conhecimento, que é algo cognitivo que eu tenho como capacidade adquirida, certo? Habilidade, que é o que eu pego com esse conhecimento para saber fazer, então é o saber fazer, e falta algo que é o que está identificado aí na fala de vocês, é o querer fazer, porque eu sei que eu faço, mas eu não quero fazer. Não adianta. Então, isso o Perrenot chama de atitude, na ciência cognitiva tem um nome parecido, na psicologia atitude também, mas as pessoas também confundem atitude com ação. Atitude também é capacidade. Atitude também é precursor para. Quando eu falo que o sujeito está motivado, eu estou falando de um comportamento externo que eu vejo de um sujeito que, na verdade, tem uma atitude de motivação. Então, trabalhar esse trio é algo muito mais complexo do que essa briga política de que ensinar por competência é treinar trabalhadores. Quem fala isso não sabe do que está falando. E essa é uma crítica pontual mesmo, porque não sabe mesmo. Não foi a fundo saber o que é do que está falando conceitualmente. Né? Então, esse texto, ele aproxima, a CCR aproxima do Perrenot em algumas coisas e se afasta em outras. Mas é preciso entender que essa coisa do o aluno não quer aprender é porque, na verdade, e aí eu vou me reportar ao Ausubel, o pressuposto da aprendizagem significativa, da significação, é que o sujeito é que cria o significado. E quando ele não está disposto a criar o significado, nada no mundo fará. O professor, a melhor técnica, a melhor tecnologia, e é sobre isso. Quando você vai lá para a educação básica, os alunos não querem criar significado do ponto de vista da escola. Então, a escola está sendo abandonada como instituição. Pelos professores, porque eu já estou cansado e não consigo, pelos estudantes que já abandonaram e pelas gestões que estão fingindo que a coisa funciona. E, nesse ponto, também eu vou ser bastante provocativo e radical. Nós, da universidade, podemos fazer 1000 pesquisas. O problema está lá no sistema. Nós temos que hackear o sistema. Enquanto a gente não conseguir hackear o sistema, isso não vai funcionar. A gente vai fazer textos bacanas, teses maravilhosas, mas vai continuar o mesmo problema. Mais uma caixinha, mais uma hora-aula, mais um professor que se desanima, mais um aluno que não está preocupado em entrar em projeto. Essa é uma questão bastante complicada, perpassa pela IA e se agrava com a IA. Eu acho que agora eu criei bastante movimento para vocês falarem à vontade. A fila está grande aqui, eu vou ser bem breve, porque eu já falei. Você, ao final, pegou numa questão importante, que é a dimensão contextual. Sim. Não é? E pensar, e aí o cuidado, né, que você me provoca aqui, que eu preciso colocar, a dimensão do sujeito, né? A questão da subjetividade colocada nesse processo de aprender e a ser, e aprender a ensinar e aprender a aprender, também estão envolvidos aí. Porque as necessidades e os motivos, e aí a gente está falando de uma perspectiva histórico-cultural que se alinha com essa questão trazida, seja por Ausubel na Cognitivista e outros autores, a linha pode ter outros nomes, mas o caminho é o mesmo. A criação de necessidades e motivos pelo sujeito aprendente. E esse movimento, ou ensinante, e esse movimento, ele é cercado
por uma questão contextual. Né? Quais são os condicionantes para que tudo isso aconteça? Né? Quais são os elementos, os fatores, os intervenientes que perpassam esse processo de ensinar a aprender ou da compreensão de um dado saber? Então, hoje a escola está caótica, infelizmente, porque não está claro, inclusive, coletivamente, qual é a necessidade, o motivo para o acesso ao conhecimento. Sequer o que é conhecimento, né? Não está claro sequer o que é conhecimento. Se isso não está claro, a gente fica à deriva de novo e qualquer caminho serve. Né? Porque aí não tem o alvo para você atingir. O alvo que está vindo naquilo que você consegue realizar. Então, o objetivo é aquilo que eu dei conta, não é aquilo que eu almejava. E eu acho que esse é um grande problema. A mesma coisa, a gente está lá com os estudantes, foi o que foi possível, mas foi o que foi possível em que condições? Para a gente também não colocar em cima do professor toda a responsabilidade, em cima do estudante toda a responsabilidade, quando há um sistema coercitivo, quando há um sistema de avaliações, quando há um sistema que só avalia e não ensina. Hoje nós temos na escola e no sistema educacional um processo de avaliação e não de ensino. A gente não tem tempo de ensino, isso a minha tese de doutorado lá em 2014 já disse. A gente passa mais tempo avaliando do que ensinando. Porque não está claro esse... Não, a gente está perdendo a dimensão de qual é a função da escola. Nova vai dizer do transbordamento da escola. Ela é tudo, menos a escola hoje em dia. Por isso, tantos projetos de tantas trilhas. As trilhas para discutir desenvolvimento pessoal. Sabe o que eu ouvi? É projeto de vida. Esse é o nome, projeto de vida. O que eu ouvi de uma estudante de mestrado nosso do Trilhas, ela falou, professora, para compor a minha carga horária, e ela é professora de português e redação, para compor a minha carga horária, eu tive que dar aquele projeto de vida, ministrar, assumir a trilha projeto de vida. Ela falou, me sinto enganando os meus alunos, porque nem projeto de vida eu tenho, porque senão eu já estava melhor de dinheiro, porque eu já estava melhor de... Ela falou isso brincando. Ela falou, olha eu aqui, nem projeto de vida eu tenho, como que eu vou falar? Aí eles vão olhar, poxa, a professora não tem nem um carro, ela brincou, não tem nem... O que eu posso? Brincadeiras à parte, isso é o pontinho do iceberg. A gente também não oferece o que não tem. Aí a gente volta para a questão inicial. Quais são as questões que envolvem a formação inicial de professores e as matrizes curriculares para a formação de professores, que são disciplinares, que não dialogam, que estão à mercê de um sistema de matrizes curriculares, que estão à mercê de um sistema que fica muito mais discutindo o que a diretriz chama sobre competência, se eu concordo, se eu discordo, no lugar de darem aula. Coisa simples, vamos voltar para o menos, aqui, ó, para o básico. E aí a gente vai fazendo com que tudo isso vire uma bola de neve. Mas eu chamo a atenção, quais são os condicionantes que perpassam o processo ensino-aprendizagem ou a tomada de consciência, seja do estudante, seja do professor, seja da organização escolar, sobre os reais necessidades e motivos para a escola continuar funcionando, para se ensinar e para se aprender. Ufa, acho que eu não fui a única que ficou inquieta com tudo isso. Vou passar para os meus colegas. Isso mesmo, Fran. Eu acho que esse é um contexto que tem tudo a ver com a IA. Porque, na verdade, a IA vai agravar isso tudo. Pode falar, Letícia. Fica à vontade, depois você Leonardo, depois o Arley. Nossa, eram muitas coisas, mas a Francine já adiantou o ponto central, assim, a base do que era discutido. Na hora que ela diz e fala assim, a escola está caótica. Eu apoio muito, Rony, se houvesse oportunidade de ter um coordenador de projetos na escola, que pudesse realmente integrar todas as disciplinas, mas tem tantos condicionantes na vida desses professores, na postura, nas ações, nas atitudes e nas ações, né, deles, que é algo extremamente difícil.
difícil. Essa eu olho com extremo pessimismo, e olha que eu me considero bastante otimista, mas com extremo pessimismo de quem vai ser esse profissional, porque, mais uma vez, a gente está delegando algo estruturado para alguém que não tem estrutura. Acho que o exemplo da Francine é ótimo. Vou lecionar projeto de vida. Eu não tenho meu próprio projeto de vida. Vou enganar os meus alunos porque eles precisam ter. Eu também precisaria. Então, é algo, sim, extremamente difícil. Extremamente difícil. Só para me justificar, eu dei esse exemplo, mas não como uma solução. Na verdade, eu quis dar um exemplo porque se pretende contratar um professor licenciado em computação para assumir isso, mais uma caixinha. Não faz sentido, percebe? É só agravar mais o problema ainda. Concordo. E aí também na ótica do Estado, que é algo que me provoca profundamente, essa da carga horária, né? Dos professores do ensino médio, precisam de cumprir as 18 horas, as disciplinas eletivas estão aí, eles têm que colocar, e esse professor, né, que vai trabalhar com as questões do pensamento computacional, ele vai ter que entrar e vai lecionar para 1000 turmas. Que projeto que é esse que vai desenvolver? Concordo. Mas é tão mais profundo. Até acho que a Francine conseguiu organizar bem o pensamento, concatenou bem as ideias. Vou deixar a maior parte do que eu ia colocar aqui, pensando que o conhecimento é partilhado. A sua primeira fala, o seu início da fala, né, vai bem naquele ideário socrático. O conhecimento está na gente. A partilha, o diálogo experienciado, mas agora também numa leitura moderna, né, da base intelectual, do conhecimento, daquilo que já foi produzido pelas gerações anteriores, dentro desse diálogo, é que faz realmente o nascimento do conhecimento, né? Eu vou deixar algumas coisas aí de lado. O que me angustia de verdade, quando até, desculpa, Sayonara, eu tinha colocado o X, até printei isso, eu vou colocar o X aqui nas disciplinas, né, das ciências sociais, porque, para mim, é um contrassenso muito grande. Chega até a ser ultrajante. Aparecem as disciplinas de tecnologia e engenharia, as das ciências sociais, estou falando a estrutura do livro, o capítulo que a gente leu. E, então, o empreendedorismo. Além de ser uma abordagem menor, a forma como eles colocam a parte de ciência política, você tem que compreender o que está acontecendo, qual que é o movimento. Se a gente realmente compreender, se os nossos alunos, penso na pedagogia, compreenderem realmente o que está acontecendo politicamente, mas na organização do Estado, dos governos, cara, não vai ter mais ninguém no curso, não. Eu sendo assim, bem real. Eu vejo alunas, a gente comenta isso. Estava no PIBID, bolsa de R$700. Eu fui para o Gammon para trabalhar a semana toda por 1.000, professora. Falo, olha, chega a minha aula sexta-feira à noite, não consegue ficar de olho aberto, sabe? A exaustão. Segundo período. Então, honestamente, acho que tem uma ideia muito falseada, sim, porque é importante falar assim, você não acredita? Nossa, eu acredito essencialmente. Acredito que perpasse, saindo da taxonomização, saindo das caixinhas, as discussões das ciências humanas, elas têm que perpassar todas as outras, né? A ideia da interdisciplinaridade, a gente ainda está, como o Rony muito bem pontuou, a disciplina ainda é o termo imperante, né? Certo que a gente está aí lutando pela ideia da matriz curricular com seus componentes há muito tempo, pela interdisciplinaridade, muito tempo. Mas ainda é muito a ideia de que vamos produzir. O CCR acredita fielmente nisso, e o CCR está aí propondo redesenho curricular. E os países mais pobres vão comprar essa. Né? Vão redesenhar seus currículos, porque é isso que a ordem manda. Então, era só para partilhar as angústias mesmo. Ainda sobre angústias. Ô, Sayô. Oi. Se me permitir, eu vou precisar sair 11h10 para uma outra agenda. Claro, vai. Posso falar na sua frente? Pode. Pessoal, bom dia para todo mundo. Eu
também fiquei pensando em algumas coisas aqui, e é só para compartilhar uma experiência que eu acho que reflete muito o que nós estamos discutindo aqui, mas do lado prático. Porque, pensando no que o Heitor falou, assim, eu também sou das exatas, Heitor, eu sou professor de matemática. E aprendo muito com o discurso da educação, como tenho feito. Mas a gente precisa do meio termo, sabe? Assim, é o que a Sayô falou da página 2, né, do salto. Eu tenho ido por um projeto nosso aqui na UFLA, nas escolas, para falar não de ingresso na UFLA só, mas para falar das nossas políticas de permanência. E a realidade que eu tenho visto nas escolas de ensino médio, e não é só de Lavras, porque esse ano nós somos em vários outros municípios, é desanimador. Esse pessoal não nos enxerga mais como essencial. Nos enxerga, que eu falo, universidade. Nós não somos, e eu falo isso, pessoal, porque eu tenho 2 filhos adolescentes que estudam em escola privada. E também não é realidade lá. É realidade com os meus filhos, porque eu falo de UFLA lá dentro de casa. Eles vêm comigo, eles ficam aqui no meu trabalho, eles conhecem a UFLA. Mas não é muito diferente, não. Não é só porque eu estou indo só em escola pública, não. É a realidade do nosso juventude hoje, eles não nos enxergam mais como essenciais. Isso é um ponto. E aí toda essa discussão de reforma curricular, que vocês muito bem colocaram, eu acho que ela é fundamental e ela não pode desconsiderar isso, de nós não sermos mais fundamentais para as pessoas, como a gente achava que era um tempo atrás. Não tem gente se matando mais para entrar na UFLA. Antigamente tinha, não tem mais. Haja vista aí os processos seletivos simplificados que a gente tem feito para fazer número, né, de matrículas. E paralelo a isso, essa reforma do ensino superior também precisa ser feita, né? Senão a gente vai continuar formando professores que estão desconectados dessa realidade, né? E aí a precarização, como a Letícia disse, também é difícil formar uma pessoa que chega aqui na quinta-feira já cansada, não consegue se formar direito. Então, só para trazer, saiu essa discussão antes da sua fala, para dizer, o que eu tenho visto é que, de fato, a gente precisa sair do ponto de achar que, como o Rony disse, senão a gente continua indo na escola, continua produzindo coisas, mas não traz resposta. E é outro fato, eu me esquecendo desse ponto. Outro ponto que a maior parte das escolas que nós fomos e relatam isso com a gente. Como a gente vai não para fazer um projeto de pesquisa, eu acho que eles ficam mais à vontade com a gente de falar, sabe? Eles dialogam mais. Vou falar no caso da UF especificamente. Escutei isso numa escola pública aqui de Lavras. Nós recebemos pessoas da UF aqui já há mais de 10 anos, quase que 2 vezes por mês. E falo para vocês que me falaram isso, eu estou falando não, estou só transmitindo a fala. Não estou vendo aplicação prática do que vocês têm vindo fazer aqui. Escutei, Letícia, triste, mas escutei isso de uma diretora de escola pública de Lavras. Obviamente não vou falar, né, vou falar do milagre, mas não vou revelar o santo, né? Mas para ver que é o reflexo, né? Se eles estão pensando nisso lá, de fato eles deixaram de enxergar a universidade como essencial, né? E aí passa por toda essa discussão, né? Quer dizer, qual que é a validade do conhecimento hoje com inteligência artificial? Né? Proibir o uso, tanto lá quanto aqui, por aí? Não é, a gente sabe que não é. Né? Mas a discussão precisa ser feita, e eu acho que a gente precisa ir mais nas escolas para conversar sobre isso. Né? Pessoal, era isso. Obrigado. Saio, obrigado, viu, por ter deixado passar na frente aí. De forma nenhuma. Obrigada pelas contribuições aí. Aliás, aproveito e agradeço a todos, né? Parecia um silêncio, mas todos depois, a provocação foi grande. E uma das coisas que me incomodou no artigo é que ele destrincha os tipos de conhecimento, 58 conhecimentos, depois fala assim, não, divide-se em teórico e experiencial. Né? Me ajuda. E falei, Letícia, não vamos falar disso, não. Nossa, que aflição que me deu isso.
Beleza. Mas quando a gente, entrando nas angústias, nas provocações de vocês, o que a gente vai fazer com a extensão, gente? Nós estamos aí com uma oportunidade de mudança imensa. O Rony falou do conceito de conhecimento, eu me incomodo com o conceito que nós, e eu me incluo nisso, temos de mudança e de transformação. Que o que a gente tem feito, ainda mais eu e a Francine aí ficamos anos com as mudanças de diretrizes dos projetos na mão, o Rony também, né? O que a gente tem feito, vou falar a gente para não dizer que eu estou falando mal de pares, o que a gente tem feito é pegar uma diretriz que propõe uma transformação, isso não é só na educação, não, é nas engenharias, nas exatas, pegar uma coisa que eles propõem uma transformação e acomodar dentro do que já é feito. Fazer pequenas alterações para caber nos horários, para não mudar nada, gente. Para não mudar, não sair da minha zona de conforto. Para eu continuar ensinando do jeito que eu sempre ensinei desde o século passado. O que a gente assiste é isso. E a nossa briga lá na Haddad era essa. E aí eu trago o exemplo da extensão. Nós estamos com uma oportunidade imensa de trazer esse diálogo, no caso da formação das licenciaturas, trazer o diálogo educação e universidade, no caso de engenharias, trazer o diálogo de empresas, privado com o público, e deixar de ter esses dualismos, saúde e educação. Mas será que nós estamos fazendo? Será que as propostas que a gente enxerga, o nosso currículo, está dando conta e está aproveitando essa oportunidade? Eu não vejo. Então, assim, me incomoda muito o discurso. Eu saí lá da educação incomodadíssima com isso, né? E estou da educação básica, estou aqui no ensino superior com a mesma. E, assim, perplexa, Francine, porque eu fiquei 12 anos que eu saí da educação básica, eu estou lá no estágio e vejo os relatos de mesma coisa. Parece que não avançou nenhum ponto. Então, eu acho que nós, enquanto professores da universidade, né, a maioria de nós aqui, formadores de professores, é muito séria essa chamada para pensar a função da escola, sabe? A função da universidade. A gente precisa parar de brincar de fazer mudança. Na verdade, o que eu penso é isso. Ótimo, Saio. Eu acho que a gente está... esta está sendo uma sessão muito interessante. A Alicia tem uma contribuição para dar aqui. Oi, gente, bom dia. Eu não ia contribuir, não sei nem se é contribuição, mas eu fico um pouco incomodada, porque é um tema que eu pesquiso, né? E aí é um tema que me interessa, e aí eu fico assim, acho que a gente vive num meio que informação, e aí eu acho que sempre foi também, né? A questão da informação, ela ser algo cultural, né? Então a gente tem aí agora a IA, que é a bola da vez, a inteligência artificial, e aí eu fico pensando também quando a gente fala sobre proibir ou não, mas a forma que isso está chegando, né? Então, e isso também é um jeito da gente moldar a sociedade e excluir ou falar assim, não, esse daqui ele pega de um jeito, esse daqui vai saber de outro. E aí e quando eu estudei, né, e quando eu estudo sobre pensamento computacional, por exemplo, eu fico pensando que existe uma certa discussão num topo assim, e aí essa discussão ela vê como que essa minoria vai funcionar. E aí, às vezes, isso acho que não chega da forma que se discute. Tá aí a BNCC. Então, a gente tem a BNCC que vê como que rege a educação, e aí a gente tem algumas bolas da vez, assim, palavras, projetos, que vai salvar a educação. Eu entendo, pelo que eu venho lendo, projetos. Então, a gente tem projeto vai salvar, mas pouco se ensina como que trabalha o projeto, como que eu transformo. Então, fala, fotografia. Vamos levar a fotografia para a EJA, porque todo mundo tem para contribuir. Então, como que o professor transforma o que está vendo ali em algo que seja
pedagógico, vamos falar dessa forma, porque não é uma coisa trivial, não é simples você transformar uma coisa que você vê e falar assim, olha, eu consigo fazer matemática se eu levar um quadro aqui e eu falar, olha, eu consigo mostrar que pedreiro trabalha com matemática, não é trivial. E aí, onde que se ensina isso? Porque para se ensinar precisa de tempo. Então, assim, me entristece muito, porque, por exemplo, eu e a Alessandra, nós estamos na superintendência e aí a gente vê esse discurso de... A gente não chama mais de disciplina. Então, o projeto de vida é um componente curricular, porque anda em consonância com a BNCC. E aí, por que se aborda esse tema? Esse tema não, esse termo, componente curricular. Porque existe uma tentativa de se incorporar projetos. Então, a gente vem, projeto. Deixou de ser disciplina e passou, mas o professor que está ali, ele não sabe. Ele não está entendendo porque ele se formou utilizando disciplina. Então, assim, e aí a gente está discutindo agora a IA. E aí eu vejo que, na verdade, é uma ferramenta de exclusão social. E isso é exclusão quando eu digo por quê? Porque se ensina minimamente, a gente discute minimamente o impacto disso com o professor, dentro da escola, né? Então, eu vejo exclusão porque eu fico pensando naqueles estudantes da rede pública lá da periferia, que eles vão pegar assim, o básico, joga ali no GPT uma redação, e aí eles acham que aquilo ali que ele está levando para a escola, ele está aprendendo. E aí o professor, e aí eu me lembro muito de discutir isso com o mestre aí, né? A gente conversou sobre essa aplicação de, por exemplo, levar gamificação para a escola, para a sala de aula. E aí a gente transforma essa gamificação, não se discute os erros, só vai o game pelo game, e aí é o que? É bancário. Entendeu? Então, assim, é tão complexo isso tudo que a gente está conversando, isso tudo que a gente está estudando, e aí eu queria mesmo chamar a atenção e os colegas para ter esse olhar de exclusão, sabe? Que a gente está discutindo pouco isso. Então, assim, ao mesmo tempo tem muito potencial, é muito potente, mas é excludente. Então, assim, eu acho que a gente precisa de pensar. E falar sobre o pensamento computacional, eu acho muito lindo, assim, muito lindo, é excelente. Se a gente conseguisse fazer dessa forma, mas quando a gente chega e fala assim, quando eu comecei a aprender sobre pensamento computacional, eu falei assim, gente, se os meninos conseguirem falar assim, a redação nota 1000 do Enem é assim que funciona, então eu vou conseguir adaptar o meu raciocínio e vou conseguir tirar essa nota 1000. Aí quando eu cheguei na escola, eu falei assim, nossa, mas eu não sei nem se o nosso professor está sabendo como que é a casinha da nota 1000. Então, assim, é muito complicado e é triste, sabe? E aí a gente entende, eu falei isso com o Rony e já vou finalizar, é só mesmo a forma de compartilhar a minha tristeza com o sistema, né? Porque eu entendo hoje, e triste, de coração partido, que parece que a gente tem pessoas que pensam para a educação, e aí quando a gente agarra naquilo ali e fala assim, olha, isso aqui talvez funcione, é para não funcionar, sabe? Então, assim, é triste, porque aí a gente pensa, é professor que tem que discutir. Eu não sei se é só o professor que tem que discutir, mas o professor precisa de estar aqui, a escola precisa de estar aqui, a universidade precisa de estar na escola também. Mas qual que é a ferramenta para acontecer isso? Porque existe um distanciamento enorme. Enquanto a gente está aqui conversando, a gente está falando assim, disciplina, mas lá na hora que a gente pega o documento base, está escrito componente curricular. Então, se cai uma pessoa aqui de paraquedas, não sabe do que a gente está falando. Por exemplo, projeto de vida, se a gente for ler sobre isso, é para trabalhar várias coisas que passa pelo socioemocional que está lá na BNCC. Mas o professor não treinou para trabalhar isso. Então, olha que problemático. E aí, 2018 vem, pá, joga isso e fala assim, agora a gente melhora a educação. E aí eu fico assim, né? É triste. Muito obrigada, desculpa falar. E parabéns, Letícia, parabéns, Sayonara, parabéns todo mundo. E desculpa também, gente, se eu falar essa é a minha tristeza, mas é porque vai me dando angústia e é isso. Desculpa, obrigada.
Muito bom, Alicia. A Alicia, ela é sempre muito envolvida com as coisas, ela se envolve integralmente, então isso é importante. Pessoal, a gente está chegando próximo do nosso teto. Se tiverem mais contribuições, por favor, é só se manifestar, senão a gente vai caminhando aqui para um fecho, aí eu devolvo a palavra para a Sayonara e Letícia, agradecendo mais uma vez pela coordenação e pela exposição, e para elas fazerem, então, a fala de conclusão delas, tá bom? O Rony, acolho super bem, Alice, a sua fala dolorosa, mas, para encerrar, eu gostaria de trazer um exemplo otimista, que pode ser exitoso. Eu fui convidada recentemente para dar uma oficina sobre projetos, pedagogia de projetos, numa escola da cidade vizinha aqui de Perdões. Parece que é uma parceria que eles têm com o Sebrae, então eu até recebi para ir lá. E a oficina foi de 4 horas, então deu para eu fazer porque geralmente eles pedem 2 horas. 4 horas, deu para fazer uma abordagem boa, sabe? Da pedagogia de projetos. Eu usei parte teórica, parte prática. Os professores ficaram até 9 horas da noite. E assim, ligados, sabe? E para minha surpresa, a atividade prática que eu fiz no final, eles devolveram para a organizadora do Sebrae. E eles devolveram no resumo da seguinte forma: a gente entendeu, a gente gostou, a gente acha que é um caminho, mas a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de uma pessoa que já fez e que entende para nos acompanhar durante todo o processo, não só dar uma oficina. Aí ela já voltou para mim e falou: você pode? Não sei se eu tenho força de trabalho, é ensino fundamental 2, né? Não sei se eu tenho, mas eu acho esse convite uma luz no fim do... E existe escolas que querem, existe grupos que querem, mas essa fala traz muitas evidências para a gente. Não é ir lá dar uma oficina e depois ir embora e esperar que eles façam projetos, né? Eles precisam de suporte, precisam de acompanhamento. E eu vou ver se eu consigo aqui na Universidade parceiros para a gente fazer isso por meio da extensão, de alguma forma. E, por outro lado, outro exemplo otimista que eu vou usar para a gente terminar isso aqui é esse do nosso núcleo. Então, aí eu agradeço o Rony, né, pelo esse esforço. Na verdade, na altura do campeonato, Rony, você poderia estar estudando isso sozinho. Obrigado por partilhar seus estudos com a gente. Né? A gente é neném aqui nessa área, bebê, né, Letícia? Então, obrigado por compartilhar os estudos, por nos provocar. E nós, educadores, temos que estar... É aqui que a gente tem que estar, falando, discutindo sobre a inteligência artificial na educação. Né? Com todo respeito, a gente não pode deixar isso na mão só do pessoal da área da tecnologia. Os educadores, a gente precisa trabalhar juntos, de mão dadas. Então, obrigado por essa manhã, obrigado por esse grupo, obrigado, Heitor, por suas contribuições. Eu tenho usado ousadamente todos esses documentos da disciplina que eu propus e seguimos juntos. Que ótimo. Letícia? Quero fazer todas minhas as palavras da Sayô, agradecer muito pela partilha do conhecimento. Confesso que achei extremamente difícil, falava o tempo todo, né? Esses últimos 15 dias, né, Sayô? Nossa, como eu estou achando difícil, volto, critico, isso aqui não, isso aqui sim, como que vai fazer? Não foi uma tarefa fácil, mas essa ideia de precisar partilhar, de encontrar o tempo, a necessidade e então ir para a ação, eu acho muito, muito importante. Então, de novo, corroborando o que a Sayô disse, obrigada pela oportunidade de partilhar, de ter esse diálogo com todos vocês, de manter o diálogo com a Sayonara antes, né, nesses últimos dias, que eu acho que isso também é muito importante, de ter essa oportunidade. E estamos aí. Estou, como ela disse, um bebê aprendendo agora as primeiras palavras, os primeiros passinhos na área, mas eu ainda acredito que alguma coisa dá para a gente aprender, fazer, agir. É isso. Que bom. Agradeço a todos. Então, vamos encerrando mais esse encontro do NIAI. Semana que vem, sexta-feira, temos outro
Quem é o responsável, o coordenador, é o professor Renato, que vai discutir também um capítulo desse livro. E na seguinte, nós temos também mais uma sessão de discussão de capítulo de livro, que é, se não me engano, de competências, né? Então, um abraço para todos, até a próxima. Vou encerrar aqui a gravação e lembrar que eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp as orientações sobre como tratar o dado lá nos artigos que estão em PDF. Não é difícil, o Heitor deu uma contribuição boa, o software é legal, e aí eu acho que a gente consegue fazer rápido se cada um entrar e contribuir um pouquinho. Eu já extraí os meus, o Heitor já extraiu os dele, e aí a gente completa essa etapa também.